Senhor ministro, primeiro, colocar que as posições tomadas pela oposição são posições que visam única e exclusivamente esclarecer fatos que são denunciados ou relatados pelas autoridades competentes e os órgãos competentes. Então, sinceramente, eu não entendo ministro de Estado fazer oposição à oposição. Até porque o que nós levamos ao conhecimento é um fato que fez com que Vossa Excelência viesse aqui à casa para que um projeto de resolução de um colega líder do PSDB, o senador Cássio, não tivesse prosseguimento. Ele não fez nada contra o MaiMed. Ele simplesmente perguntou por que na fita gravada, onde a Maria Alice Barbosa, que é funcionária e representante da OPA, ela diz que se a gente coloca governo cubano, as palavras dela, e se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. Não é uma posição de oposição, isso é um fato que foi denunciado. A gente pode colocar nesse termo de ajuste, Mercosul e Unasul, que vai dar, digamos, 2 milhões de reais para tirar o foco só de Cuba e incluir países do Mercosul e Unasul. Bom, depois, o fato que mais nos assusta é quando eles discutem sobre os assessores de Cuba, entre aspas, os espiões cubanos. Aí, entre aspas, eu vou colocar tipo assim: se são 9 mil médicos e 50 assessores, eu vou colocar 9.500 médicos bolsistas no termo de ajuste, porque no programa não entra e é isso que eu quero defender. Olha, aí realmente é algo de soberania nacional. Um cidadão chegar aqui e receber o título de médico e que, na verdade, ele vem como espião ou como aquelas pessoas que nós sabemos, como é tido na Venezuela, aqueles que ficam patrulhando a vida desses humildes cubanos que estão aqui sendo espoliados, recebendo míseros 2 mil reais, enquanto o governo cubano recebe 10.400 reais. Mas tudo isso, senhor presidente, no entanto, nós não vimos a presença do senhor ministro no momento em que nós hoje temos o menor orçamento para a saúde. O deputado Moca colocou que a luta nossa no plenário foi que, quando nós repassamos 25% dos royalties para a saúde, esse seria um plus a mais do piso para a saúde. E que 50% das emendas também seriam a mais para a saúde. Ora, no momento em que foi aprovado aqui a emenda impositiva, o orçamento impositivo, o que foi feito? Foi dado um golpe no financiamento da saúde. Porque diz que, a partir de agora, o financiamento da saúde será 12,5%, 12,75% da receita corrente líquida, incluindo nesse piso os royalties e 50% da nossa emenda. Então, a União vai colocar menos ainda dinheiro para a saúde no Brasil. E, nessa hora, nós não vimos a presença do senhor ministro aqui para contraditar ou para dizer o absurdo que está discutindo o problema de emenda de parlamentar e, de repente, está penalizando e tirando. Só nos cálculos de hoje, se essa medida, se essa PEC já tivesse sido promulgada no ano anterior, só a menos na saúde nós teríamos 7 bilhões de reais a menos. Ou seja, dos 92, nós teríamos apenas este valor de 85 bilhões de reais pelo cálculo de 12,75% da receita corrente líquida. Então, veja bem, o prejuízo está sendo dado à saúde, em que os estados e municípios estão destinando muito mais do que a União hoje, que realmente não cumpre a sua responsabilidade e cada vez mais o caos está instalado no país. O senador Moca colocou 2 pontos. O governo não quer assumir carreira de Estado, onde nós teríamos a mesma carreira como se fosse um promotor ou um juiz de direito. O cidadão iria para as regiões mais longínquas e nós desafogaríamos a estrutura que existe hoje concentrada nas capitais. Segundo lugar, se cria um projeto chamado Provab, onde os jovens hoje formados, eles são obrigados a ir para esse Provab. Porque eu já fui vestibulando, a dificuldade era entrar na faculdade.
Hoje em dia, não. Entrar na faculdade de medicina não tem problema. Hoje em dia é fazer a especialidade. Então, quando você sai da faculdade, aí você tem um provável. Você vai lá, você não tem a vaga. Porque mais de 30% dos médicos formados não tiveram a vaga para ser atendidos. Com isso, o que acontece? Esses infelizes terão que ter uma prova de residência, superar os que estão concorrendo com ele, porque só de ter feito o provável ele vai ter 10% a mais na prova. Ora, 10% a mais numa prova de residência médica, quem já fez residência médica sabe a dificuldade, que é muito mais difícil que o vestibular. Então, o governo deveria, no entanto, garantir, para concluir, garantir, então, exatamente as vagas para que todos os formandos tivessem acesso aprovado. Em segundo lugar, presidente, e finalizando, todas as teses apresentadas não são nossas. É importante que o ministro saiba que tudo isso foi colocado pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja, essa supervisão médica mostra que os supervisores, 50% dos supervisores, eles têm uma carga de trabalho semanal de 41 horas a 60 horas, 24%. 14%, 61 a 80 horas. E 7,27%, 81 horas a 100 horas por semana. E 3,8% acima de 200 horas. Quer dizer, como é que esses cidadãos cubanos estão sendo supervisionados, orientados? Eles não conhecem a nossa epidemiologia, eles não conhecem os medicamentos, eles não sabem a dosagem. Nós estamos assistindo uma situação onde o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina fez exatamente uma matéria que deveria ser lida por todos, onde menos médicos e menos saúde, porque o que está existindo hoje é uma grande realidade. E, para finalizar, 1 bilhão e 200 milhões já foram repassados, já foi repassado para OPAS. 1 bilhão e 200 milhões já foi repassado para OPAS. E o serviço não foi prestado. E os médicos receberam em torno de 117 milhões. Os pobres médicos cubanos, 117 milhões. A OPAS e o governo cubano, a ditadura dos Castro, já receberam 1 bilhão e 200 milhões de reais antecipadamente. Obrigado.